O que a mente humana consegue conceber e acreditar, ela pode alcançar. Imagine um ensinamento tão poderoso, tão secreto, que ao aplicá-lo de verdade, você sairia de uma vida de medo, medo das contas no fim do mês, da insegurança, para uma vida de abundância, respeito e liberdade financeira. Um segredo guardado em um livro antigo que você descobriu por acaso. Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo o impede de prosperar? Que todos dizem para trabalhar duro, ter fé, mas sua vida permanece estagnada? Hoje, vou mostrar como Hill, um homem que nasceu na pobreza, um menino órfão de mãe, que enfrentou dificuldades, aprendeu, pesquisou, errou, mas também venceu. E como você pode aplicar agora mesmo esse ensinamento secreto, presente na Bíblia e em Hill, para transformar sua realidade? Já percebeu como a indecisão destrói sonhos antes mesmo que eles sequer comecem a existir? Quantas oportunidades passaram diante de seus olhos e você as deixou escapar por pensar demais, pesando prós e contras, esperando o momento perfeito que nunca chega? É aí que entra um dos segredos mais poderosos de Napoleon Hill: a união da mente mestre com a capacidade de tomar decisões rápidas e firmes. Ao se cercar de pessoas que compartilham a mesma visão, que estão alinhadas com seus objetivos, cria-se uma força invisível, capaz de multiplicar os resultados. Não se trata apenas de ter amigos ou colegas, mas de formar um grupo em que cada pessoa contribui com seu conhecimento, sua energia e sua fé, amplificando exponencialmente as chances de sucesso. Pare um instante e reflita. Quantas vezes você se viu sozinho, lutando contra seus próprios pensamentos, sem ninguém para compartilhar ideias ou dividir o peso das dificuldades? A solidão do processo pode ser sufocante, e é por isso que a mente mestre se torna essencial. Ela quebra esse ciclo, permitindo que você avance com mais clareza, força e convicção. Imagine, por exemplo, um funcionário insatisfeito com seu trabalho, mal remunerado e sem perspectivas de crescimento. Sozinho, ele pode sonhar em mudar de vida, mas o medo o paralisa. No entanto, quando se une a 2 ou 3 amigos que também desejam empreender, começam algo pequeno juntos, talvez uma loja online, um serviço de bairro, e, de repente, a energia coletiva gera a coragem para avançar. Esse é o poder da mente mestre em ação. Mas de nada adianta reunir pessoas em torno de um objetivo comum se a indecisão continuar a dominar sua vida. A indecisão é como uma corrente invisível que prende seus pés, enquanto o mundo corre a toda velocidade. Hill demonstrou isso em sua própria vida. Aos 25 anos, ainda repórter, recebeu de Andrew Carnegie um desafio que mudaria completamente seu destino: dedicar 20 anos de sua vida a estudar os homens de maior sucesso da época, extrair deles os segredos da riqueza e do triunfo, e então compartilhar isso com o mundo. Carnegie lhe deu apenas 60 segundos para decidir. Imagine, um jovem pobre, diante de um dos homens mais ricos e influentes do planeta, pressionado a tomar uma decisão que poderia definir todo o seu futuro. Hill poderia ter hesitado, pedido mais tempo, pensado em conversar com a família, mas não o fez. Ele disse sim, e esse sim mudou sua história para sempre. Imagine a tensão, o frio na barriga, o medo do desconhecido, mas também a sensação de ter agarrado a maior oportunidade de sua vida. E quantas vezes você teve a chance de dizer sim a algo que poderia mudar sua realidade, mas recuou? Quantas vezes você pensou, não é a hora certa, e viu a vida continuar da mesma forma, sem progresso? Estudos estatísticos mostram que a maioria das pessoas adia decisões importantes, acreditando que em algum futuro indefinido se sentirão mais preparadas. Mas a verdade é que esse momento nunca chega. Pesquisas em psicologia comprovam que o adiamento constante aumenta os níveis de ansiedade,
gera arrependimento e enfraquece a autoestima. Cada decisão não tomada é um lembrete silencioso de que você não confia em si mesmo. Por outro lado, quando você decide rapidamente, a mente encontra maneiras de justificar e sustentar essa decisão. É como se todo o universo começasse a se mover em sua direção. Imagine alguém endividado que, em vez de adiar, decide hoje mesmo sentar, organizar suas contas, cortar gastos desnecessários e buscar uma nova fonte de renda. Essa decisão, por mais simples que pareça, já cria uma nova energia. Não há mais espaço para hesitação, há apenas ação. E é essa ação que, quando reforçada pela força de uma mente mestre, pode transformar completamente o rumo de uma vida. O segredo proibido não está apenas em acreditar que tudo se resolverá, mas em agir como se já estivesse resolvido. Em se unir a pessoas que o impulsionarão para frente e não para trás, e em treinar sua mente para escolher rápido, pois cada segundo de indecisão é um tijolo a mais no muro que o separa da vida que deseja. Napoleon Hill entendeu isso cedo, e é por isso que sua história inspira milhões, não porque nasceu rico, mas porque ousou dizer sim quando a maioria teria hesitado. E talvez essa seja a pergunta que você precisa se fazer agora. Quantos sims você ainda está deixando escapar de sua vida? A fé ativa e o pensamento positivo são dois pilares que Napoleon Hill considerava imprescindíveis para transformar qualquer ideia em realidade. A maioria das pessoas associa fé apenas a um conceito religioso, mas Hill falava de uma fé prática, uma convicção inabalável de que o que você deseja já está a caminho, mesmo que seus olhos não vejam nada concreto ainda. E aqui surge o primeiro grande dilema. Quantas vezes você duvidou de si mesmo antes mesmo de tentar? Quantas vezes, diante de um projeto, pensou que não daria certo por falta de dinheiro, contatos ou experiência suficiente? Esse tipo de pensamento negativo é como veneno. Paralisa, sabota e cria barreiras invisíveis que tornam a vida muito mais difícil do que precisa ser. A fé ativa funciona como uma ordem que você dá à sua mente. Eu já tenho isso. Isso vai acontecer. Nada vai me deter. E quando essa convicção se instala, o cérebro começa a trabalhar a seu favor. A ciência moderna comprova isso. Pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas que cultivam pensamentos otimistas têm maior resiliência diante de adversidades, mais sucesso profissional e até mais saúde física. Ou seja, acreditar e pensar positivamente não é ilusão. É uma estratégia prática para aumentar suas chances reais de vencer. Um exemplo poderoso são pessoas que decidem agir apesar do medo. Pense em quem sonha em abrir um negócio, mas acorda todos os dias dizendo a si mesmo: não sei vender, ninguém vai comprar de mim, vou fracassar. Esse diálogo interno mata o sonho antes mesmo que ele comece. Agora imagine a mesma pessoa repetindo diariamente: meu negócio prospera, as pessoas precisam do que eu ofereço, eu sou capaz. Essa mudança não elimina os desafios, mas cria coragem para dar os primeiros passos. E é nesse movimento que as portas começam a se abrir. Napoleon Hill viveu isso intensamente. Durante sua carreira, ele enfrentou inúmeras dificuldades financeiras e chegou a ver sua família passando por momentos de sérias privações. Em um desses períodos sombrios, quando parecia que nada estava dando certo, ele contou ter vivenciado o que chamou de a visita de uma voz interior, algo que interpretou como um chamado para continuar acreditando em sua missão de levar ao mundo os princípios do sucesso. Ele poderia ter desistido, se rendido à falência e ao fracasso, mas escolheu alimentar sua fé de que tudo aquilo tinha um propósito maior. Essa escolha não apenas renovou suas forças, mas também o manteve no caminho até concluir obras que impactaram milhões de pessoas. Esse episódio desperta um sentimento de empatia. É impossível não se colocar no lugar de um homem com família para sustentar, quase sem recursos, ouvindo apenas sua própria convicção como guia.
E aqui surge uma pergunta incômoda. Quantos de nós já deixamos um sonho morrer por falta dessa fé ativa? Quantos se conformaram com pouco porque não acreditaram que poderiam alcançar mais? A grande maioria. Estudos estatísticos mostram que mais de 70% das pessoas em pesquisas sobre carreira admitem não estarem satisfeitas com o trabalho que têm, mas continuam presas porque não acreditam que poderiam conquistar algo melhor. Se você quiser aplicar esse ensinamento hoje, o desafio é simples e, ao mesmo tempo, poderoso. Durante os 7 dias seguintes, comece seu dia declarando em voz alta uma afirmação positiva sobre o que deseja conquistar. Não precisa ser algo gigantesco imediatamente. Pode ser: eu tenho controle sobre minhas finanças, eu mereço prosperar, ou eu encontro oportunidades todos os dias. Repita isso de manhã e à noite, e observe como, gradualmente, sua mente começará a buscar evidências para tornar isso real. É assim que a fé ativa deixa de ser uma simples crença e se transforma em combustível para a ação. Esse é o ensinamento que muitos consideram proibido. Acreditar em algo que ainda não existe, declarar vitória antes da batalha, agir como se já tivesse recebido a recompensa. Mas é justamente esse segredo que diferencia aqueles que vivem presos em dúvidas e aqueles que constroem vidas extraordinárias. A persistência é o ponto que separa quem apenas sonha de quem realmente transforma o sonho em realidade. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas diante da primeira dificuldade pensou em desistir? Esse é o padrão da maioria das pessoas: empolgação inicial, frustração no primeiro obstáculo e abandono em seguida. Napoleon Hill afirmava que a persistência era uma das qualidades mais valiosas do ser humano, porque é ela que molda a mente para continuar avançando quando tudo parece conspirar contra. E aqui está uma verdade dura: se você não aprender a resistir aos tropeços, nunca verá os frutos do seu esforço. Imagine alguém afundado em dívidas. Ele decide organizar sua vida financeira, mas logo surgem contratempos. Uma conta inesperada, uma recusa de crédito, um amigo que ri da tentativa. Nesse momento, a maioria pensa: não adianta, não vou conseguir, e volta ao ciclo de dívidas. Já a pessoa persistente entende que esses obstáculos são apenas parte do caminho e segue em frente, ajustando, aprendendo, corrigindo, mas sem desistir. Thomas Edison, entrevistado por Hill, é um exemplo emblemático disso. Edison falhou milhares de vezes na tentativa de criar a lâmpada elétrica, mas dizia que cada falha era apenas mais um passo na direção certa, uma maneira de descobrir como não deveria ser feito. Se ele tivesse desistido nas primeiras 100 tentativas, provavelmente não teria mudado o rumo da história. Essa persistência é o que diferencia aqueles que marcam gerações daqueles que desaparecem no anonimato. Hill viveu isso na pele. Ele dedicou mais de 20 anos a entrevistar e estudar cerca de 16 mil pessoas em busca da fórmula do sucesso. Durante esse processo, enfrentou críticas severas, dificuldades financeiras e até momentos de total descrédito. Houve períodos em que não tinha praticamente nada, mas, em vez de desistir, continuou escrevendo, pesquisando e desenvolvendo seus princípios. O resultado dessa resiliência foi a publicação de obras que até hoje influenciam milhões de pessoas ao redor do mundo. Essa parte de sua história provoca uma mistura de admiração e compaixão. Imagine um homem que poderia ter abandonado tudo diante da miséria, mas escolheu seguir em frente por acreditar em sua missão. E você? Quantas vezes já abandonou algo importante porque sentiu que estava demorando demais para dar resultado? Pesquisas mostram que o cérebro humano tende a supervalorizar recompensas imediatas e desvalorizar as de longo prazo. É por isso que tantas pessoas abandonam a dieta na primeira semana ou o projeto diante dos primeiros obstáculos. A persistência, porém, reprograma a mente para superar essa tendência.
abrindo caminho para metas que pareciam inatingíveis. A resiliência emocional é crucial nesse processo. Cada tropeço precisa se transformar em aprendizado, cada erro em combustível para novas tentativas. Pergunte-se: e se cada não fosse um degrau rumo ao sim que mudaria sua vida? Quantas portas você deixou de bater por acreditar que nunca se abririam? A verdade é simples. A persistência não garante facilidade, mas a força para seguir até o fim. E, combinada à resiliência, transforma desafios em mestres, fracassos em experiências e dificuldades em oportunidades disfarçadas. Talvez o que falte não seja talento ou sorte, mas a coragem de insistir um pouco mais quando tudo parece ruir. Ter um propósito claro é como acender uma luz na escuridão. Sem ele, qualquer caminho parece válido, mas nenhum leva a lugar algum. Quantas pessoas você conhece que trabalham exaustivamente, mas sentem um vazio imenso ao chegar em casa? Pagam as contas, mas vivem a sensação de desperdiçar a própria vida. Esse é o peso da falta de um propósito definido. Napoleon Hill deixou claro que verdadeira riqueza não é apenas acumular dinheiro, mas dedicar cada ação a um objetivo maior, algo que dê sentido ao esforço e gere impacto, não só em você, mas em todos ao seu redor. Muitos se enganam ao pensar que propósito é algo grandioso, reservado a gênios ou milionários. Mas, na verdade, pode ser algo simples: proporcionar uma vida digna à família, melhorar a comunidade ou criar algo que atenda a uma necessidade real das pessoas. Quando o dinheiro deixa de ser o objetivo final e vira ferramenta para alcançar esse propósito, ele flui de maneira diferente. E eis uma pergunta desconcertante: quantas vezes você se perguntou para que realmente vive? Acorda motivado ou apenas por obrigação? Se sua vida se resume a sobreviver, talvez seja a hora de parar e repensar o rumo da sua energia. Hill compreendia isso profundamente, pois experimentou a abundância e a escassez. Foi ao conectar sua missão pessoal, ensinar os princípios do sucesso, que sua vida ganhou direção. Essa clareza o manteve firme diante de críticas e obstáculos. Não era apenas sobre enriquecer, mas sobre cumprir uma missão duradoura. E essa consciência desperta em nós respeito e reflexão sobre nossa própria jornada. Pense em exemplos atuais. Bill Gates, após construir um império bilionário, dedicou sua fortuna a resolver problemas globais como doenças e pobreza por meio da Fundação Gates. Poderia ter guardado todo o seu dinheiro, mas compreendeu que servir e contribuir amplifica o impacto da riqueza. Esse é o segredo muitas vezes ignorado. Usar o dinheiro não como símbolo de poder, mas como instrumento de transformação. A ciência corrobora a força do propósito. Pesquisas em psicologia demonstram que pessoas com um senso de missão têm maior bem-estar, menos ansiedade e até vivem mais. O propósito age como uma bússola, orientando decisões, mantendo o foco e fortalecendo a resiliência diante de desafios. Sem ele, o caminho parece infinito e cada tropeço uma derrota definitiva. Com ele, cada obstáculo é apenas parte do processo. Imagine aplicar isso ao seu dia a dia. Comece pequeno. Decida dedicar parte do seu tempo ou dinheiro a algo maior que você. Ensinar uma habilidade, apoiar um projeto social ou simplesmente ajudar alguém a crescer. Esse gesto transforma sua visão de vida, pois deixa de ser apenas sobre o que você ganha e passa a ser sobre o que você deixa como legado no mundo. Em resumo, a riqueza duradoura não é a que se deposita no banco, mas a que se constrói nos corações das pessoas tocadas pelo seu propósito. A combinação de clareza e contribuição fecha o ciclo do sucesso, pois dinheiro sem propósito é apenas papel, mas dinheiro alinhado com uma missão se torna um legado. Existe um poder silencioso que controla os resultados em quase todas as áreas da vida: a disciplina mental.
Napoleon Hill afirmava que a autodisciplina é a ponte entre os desejos e as realizações, e isso se comprova diariamente na vida de milhões de pessoas. Quantas vezes você estabeleceu metas animadamente, jurou seguir uma dieta, juntar dinheiro, estudar para uma prova e desistiu em poucos dias? É no intervalo entre a promessa e a desistência que muitos se perdem, e é aí que a disciplina mental faz toda a diferença. Ao treinar a mente para dizer não ao que te sabota e sim ao que te aproxima dos seus objetivos, você assume o controle da sua própria vida. Parece simples, mas pense nas pequenas tentações. A compra impulsiva no cartão de crédito, o pedido de comida rápida por preguiça de cozinhar, a série que te prende até tarde, fazendo você perder a manhã seguinte. Cada escolha, por menor que seja, constrói o castelo da sua vida ou as paredes da sua prisão. A verdade é que a maioria não é escrava da falta de oportunidades, mas da falta de disciplina. Hill vivenciou isso intensamente. Enquanto escrevia Pense e Enriqueça, enfrentou escassez, pressões e dúvidas. Poderia ter abandonado o projeto, buscando um emprego mais seguro e se resignando à mediocridade. Mas foi sua disciplina, a capacidade de perseverar, escrevendo todos os dias, estudando e organizando o material, que permitiu que o livro se tornasse realidade. E o resultado não foi apenas pessoal. Milhões de pessoas mudaram suas vidas graças a essa obra. Isso desperta admiração e questionamentos. Teríamos a mesma disciplina em seu lugar? A disciplina mental não é um dom, mas um hábito. Pesquisas em neurociência comprovam que o cérebro funciona como um músculo. Quanto mais repetimos um comportamento, mais fortalecemos os circuitos neurais que o tornam automático. Quanto mais você pratica disciplina em pequenas coisas, mais fácil fica aplicá-la em grandes objetivos. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que pessoas com maior capacidade de adiar gratificações tendem a alcançar mais sucesso financeiro e profissional ao longo da vida. O famoso experimento do marshmallow, em que crianças que resistiam à tentação de comer o doce imediatamente obtiveram melhores resultados acadêmicos e pessoais, anos depois, ilustra como a disciplina impacta diretamente o futuro. Imagine aplicar isso no cotidiano. Se você decide economizar parte do salário, a disciplina mental o impede de gastar em algo supérfluo para satisfazer um desejo momentâneo. Se decide estudar 1 hora por dia, a disciplina mental o faz abrir o livro mesmo quando estiver cansado. E se decide empreender, é a disciplina mental que o mantém trabalhando mesmo quando ninguém acredita em você. Essa é a linha que separa quem sonha de quem realiza. O desafio é simples e poderoso. Nos próximos 21 dias, escolha um pequeno hábito a praticar diariamente sem falhar. Acordar no mesmo horário, caminhar 15 minutos, ler 10 páginas ou guardar uma pequena quantia de dinheiro. O tamanho do hábito não importa, a consistência sim. Se você mantiver essa disciplina em algo simples, sua mente estará preparada para lidar com metas maiores. Esse é o segredo da disciplina mental. Ela não se conquista de uma vez, mas se constrói com pequenas vitórias diárias. E quando você domina esse poder, nada o detém, pois não são as circunstâncias que decidem seu destino, mas sua força para perseverar no que escolheu. Nada muda de verdade sem que você assuma o controle da sua mente. Fé ativa, propósito, disciplina e persistência não são ideias isoladas, mas engrenagens interligadas que transformam sonhos em realidade. A maioria desiste esperando um milagre externo, quando o milagre reside em nós, no momento em que decidimos acreditar, agir e não desistir. E já que você chegou até aqui, aproveite esse impulso para continuar sua jornada. O próximo vídeo que aparecerá na sua tela será mais um degrau nessa escada de evolução. Uma oportunidade para se tornar um pouco melhor do que é agora. Obrigado pela sua companhia
e até o próximo vídeo.